Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download no seu celular e fazer, na hora de fazer o seu depósito, inserir o nosso cupom que é Godoy1x, que te dará bônus em dobro. Então não se esqueça aqui com Godoy1x, você que é inscrito aqui no nosso canal, você ganha esse bônus exclusivo. Depositou 100, retorna 200, depositou 200, retorna 400 com a 1xBet. Nessa rodada tem Copa Libertadores, também o jogo de Sul-Americana, tem Fluminense e Argentinos Júniors, Atlético Paranaense e Bolívar, Internacional e River Plate, além de News Old Boys versus o Corinthians. Então você aproveita com a 1xBet e aproveita aqui o nosso cupom promocional exclusivo para você, que é Godoy1x. Pois então, galera, o Léo Pereira acabou recebendo, né, uma oferta. Vamos falar sobre essa oferta e negocia ou não negocia o Léo Pereira. E tem, né, a novidade na comissão técnica do Jorge Sampaoli, o novo membro, agora sim, permanente, na comissão técnica do Jorge Sampaoli. Só pedir para vocês deixarem um like, que é muito importante aqui no nosso vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal para acompanhar aqui as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então chega junto, obrigado aí por essa força de vocês. Bom, galera, começando a falar sobre esse novo, né, membro da comissão, que é o Maidana, o novo preparador físico. A gente trouxe inclusive um vídeo recente que o Jorge Sampaoli havia pego um membro da comissão permanente do Flamengo, que era o Arthur Peixoto, e ele ali de uma forma provisória, né, como nós já imaginávamos e havia informado a você, ele havia ali compondo, né, o plano, né, o corpo da equipe técnica ali da preparação física do Flamengo. Pois bem, ele ficou naquele jogo, né, do Cuiabá, esteve ali dando uma assistência ali ao Sampaoli, já retorna para a comissão permanente e o Jorge Sampaoli, ele havia pedido a contratação deste preparador. Quem chega então ao Flamengo é o Maidana, ele que é uruguaio e no seu último trabalho ele estava no futebol mexicano, no Santos, né, o Santos Laguna. Já havia passado também no futebol italiano, na Udinese. E aí eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse profissional e já passa por uma questão de uma curiosidade, né, que certamente vocês estiveram acompanhando, que é algumas dessas fotos aí, ele fazendo alguns treinamentos com jogadores do Santos Laguna aí no meio da areia, de dunas, no deserto. Pois bem, o que é isso aí? Eu dei uma olhada, né, sobre a carreira dele, sobre o trabalho dele, ele que é jovem, tem boas referências do seu trabalho, inclusive falava-se no futebol mexicano, né, o quanto ele conseguiu, o quanto o Santos Laguna, apesar do Santos teve algumas dificuldades, mas não eram dificuldades físicas, o quanto ele foi importante. Então assim, ele tem referências positivas e curiosamente busquei para vocês para trazer esse treino que teve ali nas dunas, né? Na verdade ali é nas dunas de Bilbao, apesar de Bilbao é uma região de Biesca, né, no México. E aí a gente estava ali pesquisando, isso é tradicional ali na região, tá, galera? O Santos Laguna, né, inclusive o clube que ele estava já havia feito isso não foi da iniciativa dele, a ideia não foi dele nessa pré-temporada fazer essa atividade, que é um tanto que ali sai daquele consenso comum. Não é isso? Em 2017 o próprio clube já havia feito, futebol feminino também faz ali, categoria de base da seleção mexicana também já fizeram essa atividade ali ao ar livre, ali no meio das dunas, no deserto ali do México, então passou por isso e acaba sendo uma curiosidade. Essa atividade acabou sendo uma atividade, vamos botar em aspas aí, né? Aquela atividade coletiva também, ali no crossfit, né? Para fazer uma atividade diferente, utilizando alguns pesos, o peso do corpo. Foi uma atividade ali um pouco recreativa e, obviamente, para tentar alinhar a condição física dos jogadores na ocasião, lá no Santos Laguna. Mas não foi a ideia dele, não. Tá? Isso é importante. Importante também é, né, agora o Maidana e a comissão, evidente, entender que é um período que o calendário está bem enxuto, né? Onde o Flamengo fará muitos jogos num momento pouco, né? Um espaço pouquíssimo, né, de descanso, de preparação, enfim. Então, o Uruguai não vai ter muito tempo assim para entender aquilo, já pegar todos os diagnósticos possíveis, começar a compreender individualmente e coletivamente a preparação física do Flamengo e a partir dali continuar tocando o barco. Porque tem muitos jogos, domingo, quarta, quinta, domingo, domingo, quarta, o Flamengo aí nesse mês de agosto, conforme já até havíamos falado também em vídeos anteriores. E aí tem uma, né, sobre a questão do Léo Pereira. E aí você vende o Léo Pereira? Eu acabei, desde que a gente trouxe aí ficou sabendo dessa informação, né, do Léo Pereira,
do Al Nassr. É claro, cara, a gente tá falando, né, de um futebol o futebol saudita, que vai ali se mobilizando com aporte financeiro e tal, vai conseguindo ali fazer contratações e tem propostas completamente fora da curva, que serão incomparáveis, seja para qualquer critério. Léo Pereira receberia por cerca de um pouquinho mais, praticamente 2 milhões e 100 mil reais por mês sem imposto. Então assim, cara, é um valor muito acima. Individualmente o Léo Pereira não vai receber nem metade disso no futebol brasileiro, né, por um zagueiro e tal. Esse clube é o clube do Cristiano Ronaldo, contratou o Mané, já havia feito uma proposta muito alta também, estão buscando um zagueiro aqui no futebol sul-americano, não sei se vocês vão se recordar, que foi pro Gustavo Gomes, do Palmeiras. Na ocasião ali balançou, é óbvio, o Gustavo Gomes, mas o Palmeiras conseguiu ali contornar e tal e ficou a permanência aí do Gustavo Gomes. E agora chega ao Flamengo. A proposta para o Léo é por pouquinho mais de 2 milhões, né, de reais por mês. E para o atleta, né, a contratação, a gente está falando por cerca de 15 milhões de dólares. O Flamengo tem cerca aí de 85% do passe do atleta. É um grande dinheiro, sem dúvida nenhuma, sobretudo para a posição, para a idade que o atleta tem. Mas é isso, o futebol saudita, que a janela se estende ainda tem mais um mês, ele vai ter essas propostas muito fora da curva que a gente não pode nem se balizar de acordo com o futebol mundial, porque tem um caráter muito único. Aí a primeira notícia que sai é que, óbvio que o Léo Pereira, né, tá mexendo ali com o Léo Pereira pela sua condição financeira, para a família. Óbvio, pô, a gente tá falando por mais de 2 milhões para um atleta que não vai receber nem metade disso, e o Léo Pereira é um jogador importante, sabe, não sei o quê. Perfeito. E aí, vende ou não vende? O que acontece é o seguinte, eu tenho observado algumas opiniões que elas falam, pô, vende, o valor é muito alto para o zagueiro, isso é verdade. Pô, você vai ter um retorno ali financeiro e tal, eu acho que vende, perfeito. Não vende. O Flamengo só conta com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. 3 zagueiros mesmo, através deles até as minutagens. A gente vê que acabam se concentrando nesses 3. Eventualmente, e mais recentemente, o Pablo, Rodrigo Caio, infelizmente, a gente nem vê com o Jorge Sampaoli. Então são 4 zagueiros, sendo um deles bem preterido, e vai rodando entre esses 3. Fabrício Bruno é o zagueiro que maior tem minutos com o Sampaoli. Zagueiro que o Jorge Sampaoli havia pedido para a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo passou a janela inteira, não conseguiu, não contratou nenhum zagueiro. Janela fechada. Eu vou dar uma opinião, galera. Eu reconheço que o valor ele é muito alto. Eu reconheço que assim, é um plano, cara, pro Léo Pereira, individualmente, você vai ganhar mais de 2 milhões. Então aquilo, se ele estiver privilegiando a condição financeira, ele vai dar aquela pressionada, enfim, tenta ao máximo ser liberado. Normal, nada, pô, tu tá falando por cerca de 15 milhões de dólares para um zagueiro como o Léo Pereira, com todo o reconhecimento e importância que ele teve em 2022, inclusive agora, né, nos bons momentos que ele tem, é muito alto, mas por que eu não vendo? Janela fechada, você não vai conseguir reposição de peça, não vai conseguir. Mais perigoso ainda, você só vai ter Fabrício Bruno e Davi Luiz. Você só tem Fabrício Bruno e Davi Luiz. Fabrício Bruno com alta minutagem, inclusive isso já o fez, né, preservar a condição muscular. Tiveram alguns jogos que o Fabrício Bruno não tinha uma lesão, mas ele tinha uma, né, perspectiva de que poderia haver a fisiologia, inclusive, né, que acabou informando ao Sampaoli, e por esse critério ele não jogou alguns desses poucos jogos que ele não acabou não atuando. Davi Luiz já tem idade mais alta, tal, a gente sabe que também passa por questões musculares, lesão, assim como o próprio Léo Pereira. Então assim, não. Porque senão você vai contar com o Pablo. Não tem condição. É completamente diferente. Pela ordem que o São Paulo quer, pela ideia que o Flamengo quer, o Pablo ele não é compatível àquilo que o coletivo pede. É um zagueiro para uma determinada função que o Flamengo praticamente não usa. Então assim, não. E o Rodrigo Caio tem a questão ali explícita, né? Como o Rodrigo Caio, infelizmente, porque é um baita de um zagueiro, mas tem alguma condição ali com o São Paulo que é difícil, inclusive, a gente especular pra gente tentar entender ali. Mas é fato, o Rodrigo Caio não joga, não é experimentado com o São Paulo. Então, por isso, eu não venderia o Léo Pereira, pela importância do Léo Pereira no Flamengo hoje, apesar de reconhecer que o valor é altíssimo, mas com a janela fechada e com as possibilidades de contratação praticamente sendo reduzidas a 0,
seria uma enorme perda ao Flamengo, seria uma enorme perda ao que o Jorge Sampaoli quer sobre esse conceito de saída, e mais do que isso, o Flamengo ficaria muito refém no fim ali no fiozinho da navalha, com apenas 2 zagueiros que aparentemente, né, são os zagueiros confiáveis do Jorge Sampaoli, porque o Pablo com uma condição e o Rodrigo Caio, como a gente já falou. Então, beleza? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando. Agora 2 milhões por mês, hein, Léo Pereira? Continue se cuidando, se não balançasse também, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.